Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o tema da nossa aula. Aula 48, objeto de conhecimento, domínio, contradomínio e imagem. Detalhamento, análise das representações algébricas e gráficas de funções, identificando domínios, imagem e contradomínio. Então vamos à nossa aula. A gente está dando início ao nosso estudo sobre as funções. A gente vai começar aqui com a parte introdutória, onde a gente vai começar vendo o plano cartesiano. Então vejam só, nós vamos fazer a representação gráfica do par ordenado no plano cartesiano. Porque, como eu falei, esse é o primeiro passo para a gente entender os conceitos de domínio, contradomínio, imagem e, futuramente, os gráficos das funções, assim como as análises deles também. Então, vamos analisar aqui alguns pontos do plano cartesiano. Então, para marcar os pontos, a gente vai pegar aqui o plano cartesiano, temos o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical, com os valores positivos e negativos, e vamos marcar os pontos que a gente precisa. O primeiro ponto, a gente vai chamar de ponto A, é a origem, que é o ponto 0, 0. Ele é 0 tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Ele está aparecendo aí para vocês, aí no cantinho, que é o par 0 e 0. A gente chamou ele de A. O segundo ponto é o ponto 3, 2, onde é o 3 no eixo y, onde é o 3 no eixo x e o 2 no eixo y, nós marcamos aqui o ponto B. Vamos marcar mais um ponto. O ponto C, ele é o menos 2 no eixo x e o 4 no eixo y. Estamos aqui com o ponto C. Agora a gente vai marcar o ponto D, que é menos 4 no eixo x e menos 2 no eixo y. Então, é este ponto aqui. E o ponto E é o ponto 1 no eixo x e menos 2 no eixo y. Então, nós marcamos todos esses 5 pontos aqui. Por quê? Porque só de marcar esses pontos, a gente já tem uma relação. E qual é essa relação? O par ordenado, ele tem uma coordenada correspondente ao x e outra correspondente a y. E cada um desses pontos que a gente marcou aqui, a gente tem um valor de x e um valor de y. Então, para a função, para uma relação, geralmente tem uma lei que vai associar a combinação desses dois pontos. Não é por acaso que a gente tem ali o ponto A, o ponto 0, 0, o ponto B, o ponto 3 no x e 2 no y. Tudo isso tem uma razão, tem um sentido. E a gente vai ver agora. Vejam aqui comigo. Temos aqui, né, os nossos pontos. E nós vamos ver agora o que é uma relação binária. Temos aqui os conjuntos. O conjunto A, com os valores menos 4, menos 2, 0, 1 e 3. E o conjunto B, menos 2, 0, 2 e 4. E nós temos os pares ordenados que a gente marcou lá no nosso gráfico. O par A, 0, 0, o par B, 3 e 2, o par C, menos 2 e 4, o D, menos 4 e menos 2, e o par E, 1 e menos 2. Eles representam uma relação binária de A em B, ou seja, eles representam uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B.
Vejam só. O 0, ele está presente aqui no conjunto A. O 3 também está presente no conjunto A. O menos 2 também está aqui no conjunto A. O menos 4 está aqui no conjunto A. E o 1 também está aqui no conjunto A. Então, vejam, qual é essa relação? A gente pegou elementos aqui do conjunto A e associou com elementos do conjunto B. Vejam só, o 0 ele está aqui no conjunto B, o 2 está aqui no conjunto B, o 4 está no conjunto B, o menos 2 está no conjunto B e, novamente, temos o menos 2 que também está no conjunto B. Então, essa é uma relação que ainda não foi definida. Isso é só para vocês entenderem o que é uma relação, que a gente pegou os elementos ali do conjunto A e associou o valor deles a um valor ali dos elementos do conjunto B. Vamos ver essa representação de outra forma. A gente tem aqui, ó, esse esquema, onde o elemento X do conjunto A é associado ao elemento Y do conjunto B através de uma correspondência. Então, esse diagrama aqui, que a gente chama de diagrama de Venn, a gente pode associar da maneira que a gente fez lá, né? Não só com os pontos e com a relação binária lá dos conjuntos A e B. Então, a gente tem aqui, nesse primeiro diagrama, todos os elementos do conjunto A, e aqui no segundo temos todos os elementos do conjunto B. E vejam a associação que a gente fez. Aqui, ó, o 4 com o menos 2, o menos 2 com o 4, o 0 com o 0, o 1 do conjunto A com o menos 2 do conjunto B, o 3 do conjunto A com o 2 do conjunto B, e assim sucessivamente. Essa é uma outra representação que a gente tem dessa relação. Agora a gente vai ver o que é o domínio. Seja R uma relação de A em B. O domínio de R é o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, o que isso significa? O que é o R? O R é a relação. E o D? O D é o domínio. Então, quando a gente vai determinar os elementos do domínio de um conjunto, a gente representa pela letra D e põe lá os elementos que são os elementos do domínio do conjunto. Nós temos também a imagem. A imagem de R é o conjunto IM de todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, a gente representa a imagem por IM e pegamos os elementos lá que fazem parte da imagem, que são quem? Os segundos elementos dos pares ordenados. E quem é o segundo elemento do par ordenado? É o correspondente aqui no eixo Y. A gente vai já identificar um exemplo onde a gente vai determinar o domínio e a imagem de cada relação. Vejam o nosso exemplo. Se o conjunto A, que tem os elementos menos 4, menos 2, 0, 1 e 3, e o conjunto B, que tem os elementos menos 2, 0, 2 e 4, qual é o domínio e a imagem da relação XY, aqui no conjunto A com B, tal que y é igual a x sobre 2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem novamente o nosso diagrama, onde a gente tem os elementos de A e os elementos de B sendo associados, mas agora a gente tem uma lei de formação, que diz que essa relação é dada por x sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os valores de x que a gente tem. Olha só, os valores de x é o primeiro valor do par ordenado e está aqui no conjunto A. Então, vamos pegar todos os valores de x e dividir por 2, ó, já que a lei pede aqui para fazer x sobre 2.
Então, qual é o primeiro valor de x que a gente tem? É o menos 4. Então, vamos pegar o menos 4 e dividir por 2. Quanto é menos 4 dividido por 2? Vai ser menos 2. Esse elemento ele precisa estar aqui no conjunto B. Ele vai ser o segundo ponto que a gente vai associar. Então, nós temos, né, o menos 4 do conjunto A associado ao menos 2 do conjunto B. E agora a gente vai fazer o mesmo para os demais elementos. Próximo elemento é o menos 2. Então, vai ser menos 2 sobre 2, de acordo aqui com a nossa lei, que é x sobre 2. Menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Mas a gente não tem o menos 1 aqui no conjunto B. Então, a gente não vai fazer nada com relação ao menos 2 do conjunto A. Vamos para o próximo elemento. O próximo elemento do conjunto A é o 0. Então, vamos ter 0 sobre 2. Conseguimos dividir 0 por 2? Sim, 0 dividido por 2 é 0. Temos o 0 no conjunto Y? Perdão, no conjunto B? Temos. Então, a gente associa o 0 do conjunto A com o 0 do conjunto B. E agora a gente vai ver os demais elementos do conjunto A. O próximo elemento é 1, então vamos ter 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. Porém, nem 1 sobre 2 e nem 0,5 faz parte do conjunto B. Então, não faz parte aqui da relação. Vamos ver o 3, que é o último elemento aqui do conjunto A. 3 sobre 2. 3 sobre 2 é igual a 1,5. Porém, nem 1,5 e nem 3 sobre 2 faz parte aqui do conjunto B. Então, nessa relação, através dessa lei aqui, x sobre 2, a gente só tem dois elementos associados. O menos 4 e o 0 no conjunto A, que se associam ao menos 2 e o 0 no conjunto Y. Nesse caso aqui, o domínio dessa relação são os valores de x que tem correspondente lá com o valor de y, nesse caso 0 e 4. Então, o domínio dessa relação está aqui, ó, os valores 0 e menos 4, né? 0 e menos 4. E qual é a imagem? A imagem são os valores que a gente tem correspondência no eixo y, que estão aqui no conjunto B, que é o menos 2 e 0. Então, o conjunto imagem dessa relação é o 0 e o menos 2. Então, vejam que é bem simples da gente pegar uma relação, fazer a correspondência e verificar qual é o domínio. O domínio e a imagem vão ser os valores ali onde tem correspondência. O domínio vão ser os valores de x e a imagem vai ser os valores de y. Vamos ver aqui comigo outro exemplo. Então, temos aqui novamente as relações, o conjunto A, com os valores menos 4, menos 2, 0 e 2, e o conjunto B, com os valores menos 4, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Agora já temos um outro conjunto. E as seguintes relações binárias em AB. A primeira relação é R, x e y pertencem a A e B, tal que y é igual a x mais 3. Temos uma lei de formação aqui. E temos a relação S, que são os elementos x e y pertencentes a A e B, tal que y é igual a x. Então, vamos analisar cada uma dessas relações. Vejam só, analisando essa relação, nós temos aqui no conjunto A os valores de x e no conjunto B os valores de y. E qual é a lei de formação?
y igual a x mais 3. Então, vamos pegar os valores de x e substituir aqui, ó. Qual o primeiro valor de x? Menos 4. Menos 4 mais 3 vai dar quanto? Y vai ser igual a menos 1. Então, a gente associa o menos 4 com o menos 1. Agora, a gente vai fazer a relação para os outros valores. Vamos só substituir aqui. Y é igual a x mais 3. Qual o próximo valor de x? Menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, quando o x é menos 2, a gente vai associar ao y igual a 1. Então, temos aqui a correspondência. Próximo valor de x é o 0. Então, vai ser 0 mais 3, que dá 3. Então, a gente associa o 0 com o 3. Próximo valor da relação, do conjunto A. Próximo valor de x é o 2. 2 mais 3, 5. Só que a gente não tem o 5 no conjunto B. Então, a gente encerra por aqui. E o que a gente tem agora? A gente consegue determinar o domínio e a imagem dessa relação. Quem vai ser o domínio da relação? Os valores de x que têm correspondência em y. O menos 4, o menos 2 e o 0. E qual vai ser a imagem de R, a imagem dessa relação? Os valores de y que formaram correspondência com os valores de x. Menos 1, 1 e 3. Pronto, temos todos os valores aí do domínio e da imagem. Vamos ver agora para a outra relação. A outra relação é bem mais fácil da gente definir as correspondências. A relação S diz que y é igual a x. Então, o que a gente vai fazer aqui no lugar do y? Vamos colocar o valor de x. Qual é o primeiro valor? Menos 4. O menos 4 tem correspondência com o menos 4? Tem, tá aqui, ó. Menos 4, menos 4. Qual o próximo valor de x? Menos 2. O próximo valor de x é menos 2. Vai ter correspondência com y? Vai, porque a gente também tem menos 2 lá no conjunto B. Próximo valor de x é o 0. Temos o 0 no conjunto B? Temos. Então, a gente forma aqui a correspondência. Próximo valor. O próximo valor de x é o 2. Temos 2 no conjunto B? Temos. Então, conseguimos fazer a correspondência também. E agora que a gente fez todas as correspondências possíveis, a gente consegue identificar o domínio e a imagem dessa relação. Então, o domínio da relação S são os valores aqui do conjunto A, os valores de x que têm correspondência, que são todos eles. Menos 4, menos 2, 0 e 2. E quem é a imagem dessa relação S? São todos os valores ali do conjunto B que têm correspondência nos valores do conjunto A, que são menos 4, menos 2, 0 e 2. E, coincidentemente, são todos os elementos iguais ao do domínio. Mas por que isso acontece? Porque a nossa lei aqui diz que y é igual a x. Então, fica bem fácil da gente identificar aqui os pares que vão ser correspondentes, já que vão ser os mesmos, é só a gente verificar se eles vão fazer parte aqui do conjunto B.
Então, vejam, na nossa relação S, onde para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que x e y, o par ordenado, pertence à relação. Essa relação que a gente fez recebe o nome de aplicação de A em B, ou função definida em A com imagens em B. Então, analisando só aqui, para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B. Então, essa relação S aqui, ela caracteriza uma função. Por quê? Todos os elementos aqui do conjunto A têm um único correspondente e diferente no conjunto B. Diferente daquela nossa relação R. Olha só. Todos os elementos do conjunto A não têm correspondência. Aqui está sobrando 2. Então, aqui é simplesmente só uma relação, não pode ser uma função, porque o 2 teria que ter um único correspondente lá no conjunto B, e ele não tem. Mas a nossa relação S, a gente tem. Temos todos aqui, todos os elementos têm correspondência no conjunto B. Por isso, caracteriza aqui uma função. Então, a gente já começou a entender o que significa a função. Vamos ver aqui as notações de função. Para indicar uma função que é definida em A com imagens em B, segundo a lei de correspondência, a lei de correspondência é dada por y igual a f de x. Por quê? Porque os valores de y, eles vão ser dados em função do x. Lembram que para determinar lá o valor de y na relação, a gente precisa de um valor de x. Por isso que y é igual a f de x. E a gente pode usar essas diferentes notações que a gente tem aqui. Pode ser essa, que a gente lê f de A em B. Pode ser essa aqui também, o A com uma seta no B. Às vezes tem um F aqui em cima da seta. Ou a gente pode usar essas outras representações. X em f de x ou y igual a f de x. Todas essas notações vão representar uma função. E a gente tem agora o domínio da função. A gente já viu o que é o domínio em uma relação. O domínio da função é bem parecido. O domínio ele é o conjunto D dos elementos x pertencentes a A, para os quais existe o y pertencente a B, tal que x e y pertence a F. Então, novamente, a gente tem um conjunto A e um conjunto B. E a gente tem aqui os elementos A e B, C e D. O que é o domínio? É o conjunto dos elementos que pertencem aqui ao conjunto A, desde que tenha cada um deles uma correspondência pertencente a B. E aqui nós temos os pontos x e y, que pertencem a quê? Que pertencem a uma função. X e y pertencem à função. A gente já viu aqui como analisar o domínio. E a mesma coisa é a imagem. A imagem é o conjunto IM dos elementos y pertencentes a B, para os quais existe x pertencente a A, tal que x e y pertence a F, que foi o que a gente mostrou aqui. A imagem aqui, nesse caso, são os elementos C e D, e o domínio da função aqui são os elementos A e B. Então, temos o domínio são os elementos A e B, e a imagem são os elementos C e D. Por quê? Porque eles apresentam essa correspondência aqui
dos elementos do conjunto A, cada um com um elemento diferente do conjunto B. E vejam, todos os elementos do conjunto A precisam ter uma correspondência para ser uma função. Nesse caso aqui, todos têm a correspondência. Então, nós temos aqui já o gráfico de uma função. Vamos estabelecer o domínio e a imagem da função abaixo. Vejam que essa função está aqui no plano cartesiano, e onde a gente tem os eixos x e y, e ela descreve essa curva aqui no formato de U. Quase um U, né? Então, como que a gente faz para saber o domínio? O domínio a gente já sabe que são todos os valores correspondentes a x. Então, olha só, o ponto menos 2 e 4, esse ponto aqui é menos 2 e 4, ele é o limite da função. E esse outro ponto aqui, o ponto 1, e esse correspondente aqui provavelmente é o 1 também, fazem parte da função. Mas só esses pontos fazem parte da função? Não. Esse ponto aqui, ó, que eu vou marcar, ele tem um correspondente aqui no x e também tem um correspondente aqui no y. Assim como qualquer ponto da função, ó. Esse ponto aqui também tem um correspondente no x, um correspondente no y. Esse ponto aqui também, sendo que a gente tem aqui os dois limites que fazem parte da função. Como não dá para a gente listar todos esses pontos que fazem parte dessa função, a gente vai usar a notação de intervalo. Então, como o domínio são os elementos da função correspondentes ao eixo x, o domínio vai estar entre esses valores, entre menos 2 e 1. E a gente representa dessa maneira. Domínio x pertence ao conjunto dos números reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 1. Significa que o x está entre esses dois valores, entre o menos 2 e o 1. E a imagem é o correspondente em y. Então, vejam que a função está indo aqui no eixo y do 0 até o 4. Esse é o limite. Então, a imagem é y pertencente aos reais, tal que 0 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. Ou seja, o valor de y, ele está aqui, ó. Ele está sempre aqui entre 0 e 4. Vejam esse outro exemplo. Temos novamente um gráfico, que a gente tem um limite aqui, que são os pontos menos 2 e 4, e 3 e menos 1. E o domínio é quem? O correspondente aqui é o eixo x. Então, o x vai estar entre menos 2 e 3. X pertence aos reais. E o y, que é a imagem, são os valores que estão aqui, ó, entre 4 e menos 1. Então, y pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. E, novamente, aqui vamos analisar o domínio e a imagem que a gente tem dessa relação K. Olha só, o 2 tem correspondência com 0, o 0 tem correspondência com o menos 2, o 1 tem correspondência com o 2 e o 2 tem correspondência com o menos 1. Então, qual é o domínio? O domínio são todos os valores aqui do primeiro conjunto que tem correspondência. Então, o domínio dessa relação é menos 2, 0, 1 e 2. E o contradomínio? O contradomínio são todos os valores aqui do segundo conjunto que estão disponíveis. Então, são todos os valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem, quem é a imagem? A imagem são todos os elementos aqui do segundo conjunto que tem correspondência lá com os elementos do conjunto do primeiro diagrama, que são menos 2, menos 1, 0 e 2. Então, essa é a imagem de K. Então, assim a gente consegue identificar esses elementos que vão ser úteis para o estudo das funções.
E essa foi a nossa aula sobre domínio, contradomínio e imagem.